Muito bem, gente. Então, ainda dentro desse assunto, eu estou aqui com os nossos convidados para a gente debater um pouco a respeito desse tema, que é a defesa, direitos dos idosos, a violência contra a população idosa. Só este ano foram 400 casos já confirmados de agressão aos idosos, né? A maioria relacionada diretamente a algum membro da própria família. Então, já na câmera aberta aqui, vocês podem acompanhar comigo. Promotor do idoso, José Augusto Coutrin. Seja bem-vindo, viu, José Augusto? A Bruna Feitosa, da Comissão do Idoso, já esteve aqui com a gente, né? A delegada Igliana, muito obrigado pela presença, titular da Delegacia do Idoso, e também a Débora Jataí, aqui representando a Secretaria de Direitos Humanos do Estado. Gente, a gente tem um caso que está ainda em repercussão, não só local, mas nacional, que é o caso da agressão da senhorinha de 84 anos pelo próprio filho, o Roberto Elísio, bacharel em Direito. Então, só para a gente relembrar, eu gostaria que a gente colocasse aí, por favor, produção, coloca na tela aí para poder... são imagens fortes, eu ainda não me acostumei, não dá para acostumar, então, essas imagens aí, elas mostram uma forma de violência que talvez seja a mais comum ou não. Porque a gente falar de violência contra o idoso, promotor José Augusto, a gente tem a violência física, a gente tem a violência psicológica, a violência financeira, que inclusive assim, em todas elas, esse rapaz aí se encaixa, né? Nós temos também a violência sexual, que muitas vezes acontece também. E a simbólica. E a violência simbólica. E tem mais, a violência institucional, que é quando o próprio Estado, as instituições, elas não agem logo imediatamente em defesa. Então, a minha primeira pergunta é justamente essa. Quer dizer, parece, se eu não estou enganado, havia já um boletim de ocorrência registrado, nesse caso aí, mas não se tomou logo a providência, e isso só se tomou, e rapidamente, parabéns a todos os envolvidos, quando as imagens vieram à tona. Então, quer dizer, mesmo com a... E aí foi uma coisa que nós falamos a última vez, Bruno, tu me deves, que é o seguinte, em relação a dados. Esse caso veio à tona, e quantos outros não vêm, Bruno? Verdade. Então, vou passar logo a palavra para a delegada Igliana, promotor. Por favor, delegada. Eu quero esclarecer sobre essa informação que tu deste aí, sobre esse registro da ocorrência. A ocorrência foi registrada, se me falha a memória, 2 dias antes do vídeo ser divulgado na internet. Não foi em janeiro, não? Eu tive a informação de que havia sido registrada uma ocorrência em janeiro. Não. Ok. Foi registrado 2 dias antes, né? E aí a gente tinha conhecimento dessas imagens já, só que a gente não tinha interesse em divulgar. Não é interesse nosso divulgar essas imagens por a idosa, né, na internet. Então ficou restrito ao nosso conhecimento na delegacia. E aí, quando foi na quinta-feira à noite, foi que essas imagens realmente foram expostas na internet. Mas aí eu já tinha conversado com a doutora Oriana, já tinha inclusive mandado para ela esses vídeos, só para ela. Doutora Oriana, a juíza. A juíza, né? Que inclusive manteve a prisão do... Sim. Então, assim, não houve um registro meses atrás. O registro foi tudo, essa denúncia foi toda essa semana. Todas as providências, semana passada, aliás. Todas as providências foram tomadas na semana passada. A denúncia, o registro de ocorrência, o pedido de medidas protetivas, que tem que também dizer que tem um pedido de medidas protetivas em relação a ele, porque digamos que ele seja relaxada essa prisão preventiva, mesmo assim ele não pode se aproximar da idosa, por conta dessas medidas protetivas que foi decretada também. Agora, promotor José Augusto, a implantação de dispositivos de denúncia que nós temos e outros mecanismos como, por exemplo, o Estatuto do Idoso, e aí a gente parece que vem evoluindo nos últimos tempos no Brasil, né? Centros de referência especializada à assistência ao idoso, unidades do Sistema Único de Saúde que dão hoje maior possibilidade de abertura, inclusive, seu mecanismo, inclusive, para a pessoa denunciar, etc. Mas vamos lá. Mesmo assim, a gente não tem ainda um sistema frágil em relação a esse assunto, especialmente quando a gente imagina que, às vezes, a própria vítima, por se tratar de um filho, por se tratar de um parente, isso também não é difícil da vítima levar adiante. Eu fico imaginando como é que está o coração dessa mãe, sabendo que o filho está preso. E, por exemplo, nem a violência é capaz de pegar e trazer o rancor para o coração de uma mãe dessa, né, promotor? E eu queria que o senhor falasse a respeito. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde aos colegas, boa tarde a todos.
agradecer pelo convite, dizer que você está falando a verdade, é isso mesmo. Existe uma grande rede de proteção hoje, não só no estado do Maranhão, mas no Brasil, mas que com toda a força que essa rede possa ter, ela nunca vai resolver a contento essa questão da violência, porque em 90% das violências que chegam aos nossos conhecimentos, elas acontecem dentro dos lares. Isso é feito pela própria família. E eu posso dizer, não posso falar com números exatos, mas que 70% a vítima é a mãe. E como você próprio disse, a mãe dificilmente vai denunciar um filho. Ou quando chega ao conhecimento nosso, ou por algum parente que visitou, ou por um vizinho, alguém da comunidade, que chega à delegacia ou chega à promotoria, que nós levamos a uma ação judicial que vai para a audiência, geralmente essa mãe vai para pedir perdão para esses familiares. É altamente constrangedor. Por isso que o estatuto, o legislador, quando criou o estatuto do idoso, ele sabiamente tornou esta ação pública incondicionada, para evitar que esses familiares... O que é isso, João? Dizer o seguinte, que independe da vontade da mãe, do pai ou de quem quer, do idoso que tenha sido vítima, depende da vontade dele que a gente processe o Estado leva isso adiante. Adiante. O Estado leva adiante independente da vontade. Constatada a violência, nós vamos até o fim. O Estado assume aquela ação penal e leva até o fim. Então a gente pode dizer que existe então uma conspiração do silêncio aí nesse caso, né, por parte da vítima, né? Agora... Uma conspiração da violência. Dormindo com o inimigo, dormindo na verdade. Com o inimigo. Né? Você pode dizer, só para completar, pois não, que o Estatuto, ele diz o seguinte, quem são os responsáveis? Primeiro, a família. Segundo, a sociedade, principalmente a comunidade que está em volta. E terceiro, o Estado. Todos nós somos responsáveis por proteger o idoso e a idosa. Então, chegando ao conhecimento, nós temos obrigação de comunicar às autoridades para que sejam tomadas as providências. E isso, como você muito bem colocou, nós estamos tratando aqui de uma violência física ou psíquica, ou qualquer outra violência dentro de casa, mas tem essas outras violências que nós podemos tratar daqui a pouco, dependendo da sua pauta. E a gente pode dizer que as políticas voltadas ainda dentro dessa história, por mais que hajam essas políticas voltadas para a população idosa no nosso país, mas houve uma melhor visibilidade a partir disso, das questões de violência relacionada ao idoso, porque eu pergunto isso porque para a gente não ficar com aquela história, aumentou a violência, eu acho que aumentou a visibilidade. É isso, Débora? Romper com o círculo da violência é uma coisa muito difícil, principalmente quando ela se dá dentro da família, porque todo mundo ficou muito estarrecido porque alguém filmou, e eu já agradeço alguém ter filmado, porque senão até quando essa senhora ficaria nessa situação? Então a gente já agradece quando alguém rompe a violência, porque ele não é violento só com ela, a gente tem que ver que a questão da violência perpassa pela família inteira. Esse senhor com certeza devia ser violento com a família inteira. Então, as políticas estão mais esclarecedoras quanto aos direitos, mas eu preciso acessar. O promotor precisa ser acessado, a delegacia precisa ser acessada, alguém precisa acessar esse mecanismo. E quanto às desculpas que são dadas, principalmente pelo familiar, é porque ele se sente envergonhado no processo. Ele criou aquele ser, ele amamentou aquele ser, e é muito mais visceral quando é mãe. E nesse percurso de ser mãe, todos nós ficamos muito mais ofendidos, né? Bruna, a gente tem dados, inclusive do PNAD, que apontam que a gente é uma população cada vez mais idosa, né? Diz que mais longeva, né? É uma conquista do ser humano a longevidade. Entretanto, a gente parece que não se preparou para isso enquanto sociedade até para tratar, e todos nós estamos indo nesse caminho. Em 2025, diz que a gente pode chegar a ter 1/6 da população brasileira de idosos, né? de pessoas idosas. Então, nesse aspecto, a gente precisa ter uma conscientização enquanto sociedade de que, assim, é um caminho sem volta, é para todo. Aliás, é a única coisa que todo mundo faz ao mesmo tempo. É envelhecer. Então, é um caminho que a gente precisa aprender a trilhar ainda, ou a gente já tem avançado bastante, Bruna? Nós temos avançado bastante, né? Mas ainda precisamos melhor trilhar esse caminho. Os dados agora que hoje no Brasil nós somos o país que temos 11% da nossa população idosa. Então a pirâmide etária se inverteu.
Antes ela era em forma de um triângulo, hoje ela está totalmente invertida, né? A base ela está diminuindo e o cume dessa pirâmide, o ápice, ele está se elastecendo. Então a gente tem que começar a observar, ainda mais no Brasil, que nós somos considerados um país em desenvolvimento, para não dizer subdesenvolvidos, que o idoso é a partir de 60 anos, em que nos países desenvolvidos, propriamente dito, começa com 65 anos. Então a gente já tem esses 5 anos ao nosso desfavor, tanto nas políticas, tanto biologicamente falando. Delegada Gliana, em relação às providências que foram tomadas nesse caso, a prisão do Roberto, ela é uma prisão preventiva, não é isso? A prisão preventiva, ela tem prazo? Não, não tem. Não tem prazo. O que tem prazo é prisão provisória. Temporária, que é até 30 dias e prorrogáveis, não é isso? Isso. Aí ele teve essa semana na audiência de custódia, onde foi mantida, é isso? Sim, foi mantida a prisão. Foi a senhora que efetuou a prisão dele? Sim, eu e minha equipe, mais outros colegas da Polícia Civil, a gente efetuou a prisão dele. Cumprimos o mandado de prisão expedido pela doutora Oriana. Pela doutora Oriana. Quero mandar um grande abraço para ela, aliás, para todo mundo que se envolveu nesse caso, que foi de forma muito rápida. Sim. Em relação à mudança dele agora, parece que ele foi transferido por um pedido do pessoal dos direitos humanos. E aí eu vou tocar aqui num assunto que é sensível, até porque a gente vai para o senso comum, onde todo mundo diz assim, direito humano é para bandido, todo tempo para bandido, porque a gente costuma ver geralmente essas movimentações e nos fazem até às vezes dar crédito para essa frase dita pelo senso comum, que direito humano é para bandido. Mas alguém deu assistência para essa senhorinha, e eu pergunto isso no sentido de que toda vez que há esse tipo de situação, a gente vê que os direitos humanos vai em cima e defende, vê se o cara está sendo bem tratado. E a vítima, delegada Guilherme? Olha, a gente tem que entender que existe uma rede de proteção ao idoso, né? Que quando uma denúncia chega na delegacia, ela não se esgota com a investigação policial. O caso de um idoso que sofre violência, que a denúncia é feita na delegacia ou feita na promotoria ou em qualquer instituição que receba essa denúncia, não se esgota ali. Então, toda uma rede chega junto desse idoso para ver o que precisa. Como é que está a situação dela agora, a senhora então, sabe? A idosa hoje está sobre os cuidados de um neto, né? Já tive conhecimento, já conversei com o neto, o doutor Augusto Coutinho também, né? Foi que tomou esses cuidados de chamar o neto e colocar a idosa sobre os cuidados dele. Então, essa rede, ela procura saber como está a questão física, emocional, né? Psicológica dessa idosa, o melhor lugar onde ela possa ficar, não é? Então, assim, tem todo um cuidado. E em relação ao Roberto, os direitos humanos foram lá, e eu até concordo com isso, porque onde ele está hoje, né, lá na prisão, eu acho que ele não tem nem advogado, né? Então, de certa forma, ele precisa de uma assistência jurídica, né? Ele precisa. O Estado não pode negar isso a ele. E ele está sob custódia do Estado. O Estado somos nós. Exato. A gente costuma colocar o Estado como se fosse algo num plano diferente. Mas não, o Estado somos nós. Sim. Se acontecer qualquer coisa a um preso, aliás, nós temos um exemplo recente hoje onde o Maranhão foi condenado. Hoje ele não é só um violador de direito, hoje ele é um preso. Como preso, ele está na custódia do Estado. O Estado somos nós. Exato. E o Estado é responsável pela integridade física dele. Né? No momento que o Estado faz a custódia dele, ele se responsabiliza pela integridade física, pela integridade psicológica do Roberto. E até agora, assim, do ponto de vista jurídico, todas as providências estão sendo tomadas, né, promotor Zé Augusto? Eu quero esclarecer o seguinte, a audiência de custódia eu estava lá, foi feita a audiência de custódia na presença da juíza Oriana, eu representando o Ministério Público e na defesa. Ele estava assistido com a defesa. O advogado que ele disse que tinha constituído não compareceu e foi nomeado um advogado para o ato. Nós não aceitamos, nem o Ministério Público, nem o Judiciário fazer a audiência de custódia sem a presença do advogado. Ele está numa cela sozinho, numa ala especial de Pedrinhas, e em nenhum momento ele foi tocado por ninguém. O áudio está gravado, ele não tem nada, ele mesmo disse, não, ninguém me tocou, não tenho nada a reclamar da prisão. Então, tudo que saiu aí em WhatsApp, em redes sociais, é mentira. Mentira, sim. Até aquele dia nada aconteceu. Toda essa parte jurídica, como disse, o Estado está cumprindo o seu papel. Agora ele está preso.
Sim. Que é o que Está deveria preso, sendo acontecer. alimentado, normalmente como todos os outros presos. Ele está só sendo separado pelo tipo de crime grave que ele cometeu, que foi uma grande comoção. Por isso ele foi isolado. Ele não está nem com ninguém, ele está sozinho numa cela. Isso ele está amparado pelo Estado, foi cumprido e há uma determinação para isso. Isso foi realizado. Quanto à questão da dona Josete, a vítima de 84 anos, como muito bem disse a doutora Igliana, logo em seguida foram duas frentes. A parte criminal, que foi prender este criminoso, né, este grave crime que ele fez, e a outra parte civil, que foi assistir, dar toda assistência, porque o Estatuto diz a proteção integral ao idoso. Imediatamente foi deslocado o nosso núcleo de assistência social para a residência dela, e lá foi verificado em que ela vivia, de que forma ela vivia, qual é a forma de ganho que ela tinha. Foi trago o neto, porque esse rapaz era filho único, então era o único neto, que assumiu o termo de responsabilidade, já está sendo providenciada a questão médica para verificar se ela tem danos mentais, para daí se fazer a interdição, a curatela, para que se possa daí fazer todo o trabalho de amparo que a rede já está providenciando. Então existem essas duas frentes sempre. Qualquer coisa que chega a qualquer um de nós, são duas alas que se trabalham, criminal e civil, e a social, concomitantemente. Que a gente não pode esquecer que ela está dentro do município de São Luís, dentro da rede, a gente tem que entender primeiro o que é esses direitos humanos, para que a gente possa não se sentir excluído desse processo. Direitos humanos foi tudo isso que aconteceu. A gente cuidou em primeira mão dela, porque ela era a vítima, mas não se pode perder de vista que a parte dele também nos interessa, porque nós queremos que ele cumpra o que está determinado na lei. Então, a parte que coube aos direitos humanos, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, logo de manhã a gente começou a acionar para verificar todas as condições da idosa. E acionar a Secretaria Municipal da Assistência Social, o CRES, que fez visita, que destacou também uma visita. Eu vou pedir a licença rapidinho, vou para o intervalo, mas a gente permanece aqui para a gente continuar esse assunto, tá bom? Só um minutinho, gente, eu volto já. Gente, nós estamos de volta e hoje o programa é diferente, programa especial e de grande interesse social o assunto, o tema que nós estamos tratando aqui, né? Direitos dos idosos, a violência contra a pessoa idosa. O promotor José Augusto está aqui conosco, a delegada Igliana, a Bruna, a Débora. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Inclusive, assim, a gente está tendo mais tempo do que a gente imaginou, porque, de fato, o tema ele é extenso e são 4 convidados. Então, a gente vai até, nem que a gente derrube alguma matéria, mas é bom tratar desse assunto. Eu guardei uma pergunta para o promotor José Augusto, que é em relação aos tipos de denúncia. Aliás, a pergunta serve para os dois. O que é mais comum em termos de violência que chega até vocês, os casos que chegam a vocês, os dois? Lá na promotoria, o que tem sido mais comum, assim, eu diria que pelo menos a metade, é em questão da apropriação de bens, principalmente dos cartões de crédito e daqueles cartões que sacam o benefício, daqueles que recebem dinheiro pelo benefício do INSS. Tirar empréstimo em nome do idoso. Esse é o nosso maior volume. Isso acontece em todas as camadas sociais? Todas as camadas sociais, em todas, sem exceção. Eu já recebi casos de desfalque de R$1 milhão. Nossa! A R$100, pra você ter ideia. De R$1 milhão a R$100. De comprar apartamentos de 800 mil, né? E todos envolvem famílias, filhos. Isso eu estou falando de famílias. O agressor nesses casos é tipo quando a gente fala de questão de abuso contra a criança, de violência contra a mulher. O agressor, geralmente, ele está do lado. É como você falou, é dormindo com o inimigo, né, delegada Igliana? É verdade. Se qualquer estatística que você pegar, seja do Disque 100, delegacia, promotoria, defensoria, você vai ver que 70%, 80% dos casos, o agressor é da família. E dentre a família, o filho está em primeiro lugar. Filho, netos, as sobrinhos, irmãos. Então, assim, é uma violência que ocorre na família, principalmente, e daí dificulta a denúncia, né? Porque o agressor ele não vai se denunciar. E o idoso, na maioria das vezes, ele não se percebe vítima da violência, né? Esse caso da dona Josete é bem esclarecedor. Ela não se percebia vítima, né? Então ela jamais iria denunciar. Se não fosse uma pessoa, um terceiro que percebesse e fizesse a denúncia, não teria chegado ao nosso conhecimento.
Não é? E há quanto tempo não será que essa... Oh, meu Deus do céu. Não se sabe. Passa pela questão também, será que eu criei meu filho errado? Por que será que ele Se está assim? desculpa. Então a pessoa acaba se tendo uma desculpam. violência silenciosa justamente por conta disso. Será que eu errei na criação? Vou chegar e vou denunciar o meu próprio filho, vai ser preso, vai sofrer as punições legais. Sem falar então na ela volta. fica... Então, há uma Porque, cifra, né? Que ela é... Sem falar assim, ao denunciar, ele ainda tinha um neto que quis ficar. E quando não há uma outra proposta, essa idosa ou esse idoso vai ficar dentro com o agressor. Então, as medidas protetivas são extremamente importantes. Isso quando não abandonam também, né? Abandonam em hospitais, em asilos, Dão em um casos endereço errado, passava. Tô com um Hoje não é caso mais lá na comum, né? promotoria. Mas foi. Que ele foi encontrado na rua, ele foi para o hospital, ele está em alta há 40 dias. Nós não localizamos nenhum familiar, localizamos um vizinho, porque aí já vem um outro problema, que é uma outra espécie de violência, a violência que você tocou no início, da ausência do poder público, da política, que é não ter onde abrigar. Até porque a casa que tem de abrigamento hoje está passando por necessita de reformas. Que rede que a gente tem nesse sentido, aqui no estado ou no Brasil, promotor? O estado do Maranhão tem uma casa oficial de abrigamento, pública, que é o Solar do Outono, que fica lá na Coab. Aqui no município de São Luís, né? Porque as outras não têm. As outras todas são o estado que encaminha, eu já fiz levantamento do dado, não é oficial do estado, nem do poder público. Só tem essa do Solar do Outono, para 40 pessoas, 20 homens e 20 mulheres, que hoje só tem 30. Aliás, 28, porque morreram 2 idosas essa semana. 28. Mesmo assim, está em péssimo estado. Nós fizemos inspeção há poucos dias, está em péssimo estado. Está se passando por reforma agora, né? Para ver se volta novamente para as quadras. Mas é insuficiente. Só lá na promotoria tem 50 pedidos aguardando vaga para colocar. Tem a parte da prefeitura que é provisório, né? Mas também não tem. Nós estamos vindo lá do CAISE, que você passou a reportagem, que é esse centro de atendimento, né, integral, a saúde da pessoa idosa, que foi projetado para que fossem 8 aqui em São Luís, só tem um há 10 anos. Esse um que era para atender a região do Coroadinho, adjacência, atende toda a ilha e mais os municípios adjacentes. Então, com o mesmo número de funcionários, em estado precaríssimo, aquilo que se pensou não funciona. Se idealizou para que se evitasse abarrotar os hospitais, para que se tivesse uma velhice digna, um envelhecimento digno, não é? Que fosse uma senescência, que é esse envelhecimento natural, e não ser senil, que é adoecer, ficar numa dependência gradual. O Estado, como eu digo, o Estado no todo está fechando os olhos. Ele realmente não está se preocupando com essa estatística que você falou e foi confirmado pela Bruna. A gente morre na praia. Ou seja, estão morrendo, exatamente. Apesar da gente criar diversos mecanismos, mas quando chega justamente na hora de colocar em prática aquilo que esses mecanismos prevêem, a gente não tem como colocar porque falta... Porque não é só uma questão dos mecanismos, eles também não estão dando mais conta. Por quê? Porque hoje nós temos uma quantidade de idosos tão grande que o que era o CAISE para atender num circuito ali só de 7 ou 8 bairros, hoje se atende o estado do Maranhão inteiro. Então, não é só uma questão de se criar mais, mas a quantidade de idosos, a visibilidade da questão da violência é que vai fazer com que esses mecanismos realmente suscitem e comecem a trabalhar. Nós temos duas dinâmicas aí que uma não está acompanhando a outra. Exatamente. Não é isso? Assim, o que a gente percebe é que o Estado, eu não falo só do Estado do Maranhão, estou falando do Estado, o Brasil, a sociedade, né, não se preparou para o idoso. Né? Porque a gente está atrasado. Algumas décadas atrás, talvez 2, 3 décadas atrás, o Brasil era o país do futuro, porque só tinha jovem, né? Então, mas se visualizava um futuro moderno, né? Mas aí o futuro chegou e essas pessoas envelheceram, né? E não se preparou. Nem se preparou fisicamente, com estrutura, nem com educação. Nós não temos educação voltada para essa questão do idoso. Por conta dessa falta de educação é que nós temos todos esses problemas, inclusive essa falta é para ter 8 CAISEs e tem 1, né? Por quê? Porque a gente não tem essa cultura de pensar nas questões dos idosos. E esse não funciona, e funciona muito mal. Um outro dado que eu vou lhe dar aqui, que eu não posso sair daqui sem falar isso, porque me angustia, eu enquanto promotor de justiça, porque você disse muito bem, chega um momento que angustia todos nós, chega um momento que você daqui eu não tenho mais o que fazer. Por exemplo, hoje nós temos quantas máquinas de radioterapia aqui em São Luís?
2 máquinas que funcionam quase 24 horas por dia para atender toda a população, pessoas com câncer. Eu estou com 2 idosos lá que foram me procurar com câncer, que estão na fila para esperar 1 ano para iniciar o tratamento. Então isso eu tenho que me indignar. Nós não podemos perder... Na idade dessa, quem é que ainda pode esperar um ano? Com câncer. Com câncer. Então, isso você me desculpa, mas tem que falar assim. Não, claro, a população tem que saber o que está acontecendo. Claro. Olha, são 13 horas e mais 8 minutos. Eu peço à produção que coloque o número da ouvidoria na tela aí, por favor, para poder a gente encerrar aqui agradecendo a presença de todos. Mas no reforço, Bruna, por favor, de que as pessoas denunciem, de que as pessoas se manifestem e, de fato, exerçam também a cidadania nesse sentido. Por favor, Bruna. Eu quero falar com quem está em casa, justamente você que está aí no seu lar agora e passa por essa situação. Não se omita, não tenha medo, denuncie. Denuncie para a delegacia do idoso, do seu município. Se não tiver, vá na delegacia, sem ser na especial, se não tiver aí no seu município, vá no plantão central. Não tenha medo, porque essa força-tarefa ela só pode te ajudar se você também trouxer essa denúncia para a gente. Então vá na delegacia, depois o promotor, ele vai pegar a sua ação, vai levar para a justiça, a rede ela vai entrar, a OAB ela entra, Secretaria de Direitos Humanos ela entra, o Conselho do Idoso, tanto municipal como estadual, mas a gente só pode lhe ajudar se você começar, dar o primeiro passo. Então, por favor, denuncie, não se omita, não tenha medo. Muito bem. Eu quero aqui deixar o telefone da Promotoria do Idoso, que é o 3219 1816 ou 1880, ok? 3219 1816 ou 1880, tá? Da ouvidoria do Ministério Público é um 0800 98 1600, 0800 98 1600. E o Disque 100, que já é bem propagado, todo mundo pode... a Delegacia do Idoso. Muito bem, 3221 3381, 3221 3381 e da Defensoria Pública no 3221 6110. Quero agradecer imensamente aqui a presença do promotor do idoso José Augusto Cutrim, da Bruna Feitosa, Comissão do Idoso da OAB, da Débora Jataí, representando aqui a Secretaria de Direitos Humanos do Estado, e da delegada Igliana Azulay, titular da Delegacia do Idoso. Gente, muito obrigado. Quem dera a gente tivesse muito mais tempo para a gente debater esse assunto, mas eu acho importante a gente abrir esses espaços. O programa hoje foi diferente, mas a gente não podia deixar de fazer esse tipo de coisa e quero agradecer a disponibilidade de vocês para a gente conversar esse assunto que eu acho de extrema importância, especialmente nesse momento em que nós temos um caso que serve para, pelo menos, a gente lembrar tantos outros que muitas vezes não aparecem na mídia, mas eles acontecem, eles são reais e que bom que existe um promotor, uma delegada e outras pessoas engajadas no intuito de defender e de combater essa violência contra os idosos. Muito obrigado mais uma vez, cada um de vocês aqui no programa, tá bom?